Pois é dos cocos, pois é de um coco só. Pois é dos cocos, no terreiro ele é maior. Ele sobe no coqueiro, de chapéu e de botina, pra tirar coco, pra dar água pra menina. Boa noite, estamos aqui com São José do Coco mais outra vez para poder fazer um registro os belos ensinamentos que ele nos traz, que todos os orixás e guias acabam trazendo em outros vídeos que já foram feitos e pretendemos fazer mais. Hoje eu vou procurar ser mais abordar um tema. E para iniciar, sua boa noite, São José do Coco. Boa noite para todos vocês. Vou começar com uma pergunta, parece bem simples, mas bem objetiva. Entidade espiritual tem ética? Seja na Umbanda, Umbandomblé, ou qualquer religião espiritualista ou não que eles venham trabalhar. E se o senhor pode explicar isso de uma forma que nós encarnados compreenderemos. Claro que sim, vou explicar da melhor maneira que vocês venham a entender. Temos que ter ética. A ética é muito importante ao nosso trabalho. Se não tivesse ética, nós fazeríamos trabalho de todas as maneiras. E nós não fazemos, principalmente eu, não faço todo tipo de trabalho. Isso é ter ética. A ética espiritualmente tem que ter. Não só nós espíritos. Vocês de carne também tem que ter ética. Sim. Inclusive... Certo que nem todos têm. Todos encarnados não têm. Tem uns que têm, outros não. Mas nós orixás, todos nós temos ética. Que eu abordei essa pergunta nesse tema justamente por compreender que a gente vê pouca falta de ética no comportamento humano. E os conceitos éticos que a humanidade já produziu em várias culturas e atemporal, né, esse conhecimento, realmente eles ajudam a melhorar o caráter do ser humano? A palavra caráter e ética, elas duas se entrelaçam. Quase a mesma palavra, só citada de uma maneira diferente. Mas sim, melhora bastante. O ser humano, quando ele tem ética, ele não pensa no mal para o próximo. Ele faz tudo para ajudar o próximo. Aquele que não tem ética não pensa no próximo, só pensa em si mesmo. É muito triste isso. E evolui bastante aquele que tem. Pois é, seu Zé. O tempo do ser humano que tem ética, ele é tão bem aplicado que não tem tempo em fazer o mal para o próximo. Ou pensar. Porque ele só aplica o tempo dele a plantar coisas boas, benéficas, que já tem a consciência que mais hoje ou mais amanhã vai ajudar o próximo. Assim seja. Vós e as demais entidades que vêm auxiliar positivamente as pessoas em suas jornadas, né, no vivenciado, dia a dia, acontece que algumas pessoas extrapolam em situações negativadas e pede absurdo a vocês quando vem aqui dentro da nossa casa ou em outras casas, na Umbanda, Umbandomblé, Candomblé e por aí vai, né? Aí eu quero entender assim, o que vós
ou no caso o senhor, ou se tem alguma forma, uma ética espiritual que indique as pessoas a mudar essa opinião e como proceder com isso? Inúmeras vezes a gente consegue mudar a opinião de muitos que vêm pedir o mal, a prática do mal. Sim. Todos nós temos os dois lados. Nós sabemos fazer o bem e o mal também. Só que nós usamos mais a parte do bem, bastante. O mal não convém a ninguém, nem a nós espíritos, nem a vocês que ainda têm carne, ainda está sobre essa terra, ainda é encarnado. Agora, se não tivesse a ética, o que pedisse a gente fazia, mas temos que ter ética para saber o que pode ser feito. Mas inúmeras vezes também nós não conseguimos mudar a opinião. Não é responsabilidade de vocês, né? É nossa responsabilidade, sim. Se nós viemos à Terra, é para fazer de tudo para mudar essas opiniões, a prática do mal. Essas são nossas responsabilidades, sim. Se não fosse nossa responsabilidade, nós não precisaríamos vir. Que nós vem trazendo a prática do bem para tirar o mal do ser humano. Então, no caso, antes de vocês assumirem essa posição de poder vir à Terra trabalhar e mudar a opinião das pessoas para uma ética melhor, do bem, né? Vocês são treinados e tem toda uma hierarquia que planeja isso e define as funções? Sim, somos treinados. Passamos por diversos testes espiritual para ver como saímos. Só daí em diante podemos vir a nos incorporar à Terra e em cima de um ser humano. Interessante. Meio complexo. Por né? isso que existe inúmeras casas que quando o ser humano chega pedindo mal, ele não é posto dessa casa para fora. Ele é educado por aquele regente daquela casa a não praticar o mal. Seja. Isso é importante. Vendo essa questão desse treinamento e essa ética, eu fico me perguntando aqui, ser empático e cuidar da natureza me parece exemplos práticos de alguém que segue os ensinamentos do Criador. Que isso como pode ser caracterizado como uma ética. O senhor concorda com essa opinião? E se sim, quais os conceitos éticos vós usa para ensinar as pessoas a ter essa empatia pelo próximo e pela natureza, que é uma coisa importante a ser cuidada? A natureza é a principal coisa, não só para vocês seres humanos, para nós espíritos também. É da onde tiramos nossa força, nossa energia positiva e descarregamos as energias negativas que tiramos de vocês seres humanos. O conceito para poder mudar é conselho. Damos bastante conselho. E volto a repetir, inúmeras vezes a gente consegue mudar, mas inúmeras vezes não. Porque o ser humano, quando ele quer mudar, ele escuta um conselho. Quando ele não quer, ele atropela. Felizmente tem essa teimosia, né? Ainda existe.
e bastante. Com relação a isso aí que o senhor respondeu, eu fico imaginando aqui também, para a questão atual, né? Que a humanidade está atravessando por uma pandemia. Segundo vossa ética, o que o senhor pode nos falar e ensinar como passar por isso de uma forma mais leve e evolutiva, individualmente falando, para cada ser humano que puder ter acesso a esse conhecimento? Sobre essa doença que está instalada ainda na face da Terra, vocês têm os controladores, que são as partes governamentais. Tem que partir deles para que vocês sigam. E não está partindo deles. Eles estão colocando vocês a pão da morte. Se viesse seguindo da maneira que estava, tudo bem controlado, não estaria morrendo tanta gente. Eles estão soltando vocês à própria sorte, porque está assim. Quem tiver a sorte de viver, vive. Quem não tiver, morre. Tá colocando a gente em conflito mesmo o tempo todo. Enfim. E tudo é a parte governamental. Porque se colocar um controle, certezamente que vocês, seres humanos, vai seguir. Mas não está tendo controle. Seu Zé, me ocorreu aqui que desde o início que eu comecei a frequentar Umbanda, eu sempre ouço vocês, vós, entidades, sempre, e o senhor inclusive, falando sempre de união, união, união. No caso, a gente entende que uma união para poder combater esse vírus seria importante. O governo, o senhor está dizendo que o governo é um instrumento para essa união? Claro que sim, é o principal instrumento. Mas inúmeras vezes eles mesmos não querem essa união. Eles estão esplantando a desunião. Sim. Entendo. Aí complica, né, seu Zé? Voltando para o ponto pessoal, individualmente, pode-se dizer que uma pessoa ética, que tem um comportamento ético e não declara religião, nada disso, não fala muita coisa, não se mete em outras questões, ele tem um comportamento ético em si, é uma pessoa considerada de fé aos olhos da espiritualidade e do nosso Criador? De muita fé. Porque não precisa você falar da religião todos os dias, todas as horas. É você praticar o bem. Quem pratica o bem tem fé. Muita fé. Basicamente, quem faz o bem não faz a propaganda do bem que fez, né? Não existe necessidade de fazer a propaganda. O ser humano consciente já vê. Não precisa estar falando. Ultimamente tenho ouvido falar que quando a pessoa está parecendo demais dizendo que é uma coisa, pode ir atrás que não tem nada a ver, é outra coisa. Você pode procurar direitinho que nesse caco de coco ele está bichado. É, seu Zé. Quem conta muita vantagem por trás é totalmente diferente. Isso é verdade. A gente tem visto muito isso. Enfim, eu vou partir para uma pergunta aqui, que eu vou iniciar ela única e depois vou só mudar a finalidade, que é basicamente isso. Uma pessoa pede um conselho ao senhor. Aí o senhor apresenta um conceito ético sobre tal tema. Aí o tema que eu vou colocar é o seguinte, que a pessoa te pediu um conselho sobre como cuidar das crianças.
como cuidar das crianças com amor, carinho, respeito e ensinar a prática do bem. Porque o que se aprende de berço se coloca em prática a vida toda. Assim seja. E a mesma pergunta com ética sobre os idosos, como cuidar bem dos idosos. Os idosos também da mesma forma das crianças. Porque inúmeras vezes, quando se chega numa certa idade, nem os próprios filhos não querem cuidar dos pais, quer deixar eles de toda maneira. Mas fique sabendo, todos os filhos, que quando os pais chegam numa certa idade, precisa daquele cuidado que você foi cuidado um dia por eles. Assim seja, muito importante isso. E um conselho ético para uma boa relação familiar. Respeito. Respeitar a opinião de cada um. Isso sim é uma boa relação familiar. Sim. É o respeito. Onde se tem um respeito, cabe em todo lugar. Assim seja. Para relacionamentos gerais, casamento, namoro e início de qualquer coisa relacionado a relacionamento amoroso. Você me fez uma pergunta abrangente. Não é tão difícil, mas inúmeras vezes o casal mesmo que se complica, não respeitando, não entendendo a opinião do outro, fazendo todo tipo de prática, consciente, mas acaba fazendo. Não existe essa pauta que diz que eu fiz porque eu não sabia que ia lhe machucar. Sabia sim. Se fez consciente, tem consciência que ia machucar o outro. Então, inúmeras vezes a complicação, o descasamento, o término de uma relação, não se parte só de um, se parte dos dois, é ambas partes. Mas inúmeras vezes o que acontece é só culpa um. Um culpa um e o outro culpa o outro. Eita. Sobre ética sobre amizade. Amizade leal é uma coisa profunda. É o amor de amigos. Não distinguindo sexo, amigos. Quando você tem um amigo leal ou uma amiga, está pronto para te ajudar, para estar do teu lado, na hora do teu sorriso e também na hora do teu choro, na hora da tua saúde e também na hora da tua doença. Quando você cair, ele está pronto para te dar uma mão para te levantar. Isso é um amigo verdadeiro. Aqueles amigos que só te quer na hora que você está sorrindo, não é um amigo verdadeiro. Porque na hora do teu choro, ele não está lá para secar tuas lágrimas. Na hora da tua doença, ele não está lá para te dar uma palavra amiga. Na hora que você cair, ele não está lá para te dar uma mão para ajudar você a levantar. Isso não é um amigo. É considerado um amigo, mas ao mesmo tempo é um inimigo. É verdade. Enfim. Belas palavras, seu Zé. Tem mais algumas que é sobre um comportamento ético sobre profissão, a sua prática profissional no dia a dia.
um bom comportamento em qualquer função. Fazer o que você é ordenado para aquilo, não reclamar, porque o serviço para vocês, seres humanos, é a ética, é o respeito, é a boa amizade, é o caminho a seguir, a trilhar, para aqueles que querem chegar em algum lugar. Aqueles que não querem, não faz nada. Verdade. Ética para comportamento social, a sociedade. A sociedade não se apega. Socialmente falando, a sociedade ela é assim. Quando você faz uma festa em sua casa, vai muitas pessoas. Mas quando tem um funeral, pouquíssimas pessoas. Profundo. São pessoas que têm certa notoriedade que conseguem essa aglomeração no final da jornada, né? Só essas conseguem. As outras vão ficando para trás. Não esquecidos, só para trás só. Entendido. Ética religiosa. Prática da religião no dia A a dia. ética religiosa é você seguir a sua fielmente, com muita fé, muito respeito, e esquecer a do próximo. Lembra da sua. É onde você deve estar, independentemente da religião. É respeitar a do próximo. Sim. A gente vê gente que pratica uma religião sabendo mais a do próximo, né? Sempre é assim, desde o começo até o final dos tempos. Será que está praticando mesmo alguma religião? Não, só está assuntando a do próximo. Enfim. Porque quando você esquece do umbigo do outro, você lembra do seu. Mas quando você olha só para o seu, você esquece a do outro. Então, olhe para a sua religião. Cuide da sua religião. Pratique a sua religião e esqueça do próximo. Assim seja. Esse aqui, assim, justiça, ética na justiça, o caminho do justo. O que seria isso? O que o senhor pode nos explicar A sobre isso? justiça dos homens não existe ética. A do Criador, sim. A justiça dos homens é injusta. É a palavra mais correta. Porque se incrimina uns e coloca os outros em liberdade. Nos olhos do Criador nada passará, não passará uma injustiça, né, seu Zé? Nunca passou e nunca passará. Assim eu tenho fé e acredito que todos aqueles que cometem a injustiça, um dia mais cedo ou mais tarde, será injustiçado. Causa e efeito. A lei do retorno. A lei do retorno. Tem muitos que pensam que não existe ela, mas ela existe, ela está aí para todos. Com certeza. Eu vou perguntar, o senhor já falou, mas eu acho importante o senhor falar sobre isso de novo. Que é qual o conselho o senhor daria para cuidar da natureza com ética? Cuidação da natureza. Quando você cuida da natureza,
você cuida de si próprio. Além de você cuidar da natureza, você está ajudando a você mesmo e a outros seres humanos. Não só um, muitos outros. Quando você corta uma árvore, fique sabendo você que você está matando não só aquela árvore. Matando também a esperança de um filho ou de um neto ver aquela árvore robusta e grandiosa. Sim. Então, o melhor cuidado para a natureza é sempre cuidar. Não acabar. Porque o que está acontecendo é isso, estão acabando. Então, com a natureza sendo acabada, certezamente que a vida também está sendo acabada. Não só a vida de vocês, seres humanos. Os animais também têm vida, têm alma. Precisamos respeitar mais a natureza e os animais. Seu Zé, agradeço muito pelo conhecimento que o senhor nos trouxe, e esse conhecimento vai estar disponível para todo mundo aproveitar. Espero que seja bastante útil para a melhoria de cada um. E aí, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse, com as palavras do senhor, uma ética de forma geral, um ensinamento para todos que possam vir aproveitar esse conteúdo. Bem fácil de entender, mais fácil de explicar. Para cada um sobrevivente, se cada um tivesse a consciência de que plantar uma árvore é bem melhor do que arrancar ela, certezamente que o planeta Terra em geral estava bem melhor. Doar a Terra estava tudo bem melhor. O meu conselho é que plante. Seja. Sementei, mas sementei sementes boas. Jamais planta coisas ruins, porque senão terá que colher os frutos. É colheita obrigatória. Semeadura é livre. Assim seja. Seu Zé, obrigado com esse final. A gente encerra por aqui. Muito obrigado e até o próximo encontro. Que assim seja. Até.